Fala galera, tudo bem? O domingo foi muito quente nos bastidores do futebol europeu. Eu gravei um vídeo no domingo à noite fazendo um resumo do que tinha acontecido ao longo do dia, mas sabem como é, né? Lady Murphy nunca falha. Fiquei esperando até a meia-noite do horário europeu. Não tinha saído a confirmação ainda. Eu postei o vídeo fazendo o resumão. Ele segue valendo, vou até deixar aqui em cima como resumão dos bastidores do domingo. Mas logo na sequência veio aí sim o anúncio oficial da criação da Superliga. E a ideia já era, como eu tinha prometido naquele vídeo, fazer um segundo vídeo aqui falando sobre a reunião que estava marcada para essa segunda-feira e que teria um outro aspecto que já seria importante antes de tudo isso acontecer. O novo formato da Champions foi anunciado e a Liga dos Campeões vai ter mudanças relevantes a partir de 2024 e 2025. Já tem um triênio negociado, definido com o formato atual, e o outro triênio que começa ali 2024-2025 vai ter mudanças no formato da competição. Só que agora, além dessas mudanças, a gente precisa questionar o futuro da competição, o que vai ser da Champions, o que vai ser da estrutura do futebol europeu e mundial, como a gente conhece. Então é impossível falar sobre as mudanças específicas do formato da Champions a partir de 2024, as mudanças que foram anunciadas e confirmadas hoje, sem entrar no que aconteceu nessas últimas 24 horas. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes, não vou aprofundar tanto na questão da Superliga, porque eu já fiz o vídeo ontem falando um pouco mais sobre isso, já tinha outros vídeos aqui no canal, inclusive de meses anteriores, falando sobre o assunto. Vamos lá, o que a gente sabe até agora, o que foi definido até agora? E aliás, deixo até o convite aqui para seguir lá no Twitter, @OliveiraRafa, porque por lá as atualizações saem naturalmente com maior velocidade. Vale seguir o perfil do Bertozzi também, L Bertozzi por lá, que está sempre por dentro de tudo que acontece e sempre trazendo muita informação sobre esse tipo de assunto e qualquer outro sobre futebol. Mas enfim, vamos lá. O que a gente sabe até agora? A Superliga foi anunciada. A Superliga foi de fato criada. Até então era um discurso, uma ideia que servia como uma ferramenta de pressão para cima da UEFA. Alguns dos clubes mais ricos do mundo tentando pressionar em busca de maior poder dentro da principal entidade europeia, dentro da principal entidade do continente. Agora não mais. Agora o que existe é a criação dessa Superliga, e esse é o nome mesmo, Superliga, pelos 12 clubes que já tinham sido especulados antes. Então a gente tá falando aí de 3 da Itália, Inter, Milan e Juventus, 3 da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético, 6 da Inglaterra, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United e Manchester City. Esses são os 12 confirmados. O que o comunicado da Superliga diz? Além de falar sobre o formato do que vai ser a Superliga, 2 grupos com 10 times, ou seja, serão 20 clubes participando, mas ele estipula também que serão 15 membros fixos, os 12 fundadores, mais 3 que ainda não foram anunciados, e 5 convidados que entrariam a cada temporada, com a ideia já de botar esse torneio em prática em agosto, que é bastante difícil do ponto de vista de colocar realmente em prática, né, de sair do papel, enfim. Mas essa seria a ideia, tem um financiamento forte por trás, né, tem a ideia de gerar muita receita com isso, então o que se imagina é que logo de cara os 12 clubes fundadores já tenham 3 bilhões e meio de euros para distribuírem entre eles, o que já significa um aporte muito grande com o argumento de uma forma de compensar os prejuízos após um ano de pandemia, que isso é fato, né? Não só esses clubes, todos os clubes, não só o futebol, como o mundo como um todo, sente muitos impactos da pandemia. Então isso é fato, não tem muito o que discutir. Agora, a partir do momento em que isso sai do papel, alguns daqueles conflitos de interesse que eu tinha citado ontem, eles acabam ficando mais evidentes, porque logo no anúncio vem Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é o presidente da Superliga. Os vices, Joel Glazer, do Manchester United, e André Agnelli, da Juventus. Ontem eu falava sobre a grande ironia que era o André Agnelli com um braço em todas as entidades. O André Agnelli era membro do Comitê Executivo da UEFA, era presidente da Associação Europeia de Clubes, que era contra a Superliga e defendia a UEFA, e ao mesmo tempo era um dos nomes fortes por trás da criação da Superliga, como dono da Juventus, que é. Então, logo após a criação oficialmente da Juventus, o André Agnelli se desvinculou das entidades e é natural que outros nomes sigam esse caminho também. Algumas notícias pintaram na internet, é muito importante que a gente tenha cuidado com as notícias falsas, e são várias, principalmente no momento tão complicado e caótico do futebol. É um dos momentos mais complicados e caóticos do futebol como estrutura em décadas, certamente. Então logo de cara surgiram as histórias de Liga dos Campeões suspensa, Europa League suspensa, nada disso é oficial até o momento. Então nada disso aconteceu de fato. O que existe aí? Inclusive sobre os clubes, né? É natural que exista um movimento de saída
da ECA. O que é a ECA? É a Associação Europeia de Clubes, que era presidida pelo Agnelli. A Associação Europeia de Clubes, ela abraça as ideias de todos os seus membros, que são centenas, mais de 230 clubes que participam dessa associação, que é uma ideia de representar os interesses do clube dentro da UEFA. Esse é o status, essa é a importância, esse é o papel da ECA. O André Agnelli saiu e no momento em que ele deixa a presidência também sai a notícia de que a Juventus sai. Depois surgiram algumas notícias, algumas desencontradas inclusive, mas sobre a saída dos 12 clubes fundadores da Superliga da ECA, o que seria algo até natural, porque agora são interesses completamente conflitantes. E aí é importante a gente não confundir a saída da Associação Europeia de Clubes com a saída da UEFA, que pode até ser um passo natural, um passo seguinte, mas que aí sim significaria romper de fato com a estrutura que é a entidade que vale hoje para o futebol europeu. Porque dentro da estrutura que a gente tem como futebol, a gente tem a FIFA e abaixo dela as confederações continentais, depois as federações. Está muito evidente também o lado de todas as federações e ligas nacionais. Então a gente viu ontem já um movimento muito forte das ligas e federações junto com a UEFA, né, unidas com a UEFA, até no sentido das ameaças, e as ameaças voltaram na manhã, agora já tarde, na Europa nessa segunda-feira. O Ceferin, presidente da UEFA, deu declarações muito fortes, batendo nos nomes importantes que criaram a Superliga, caras que faziam parte, inclusive, do próprio comitê, então tinham relação próxima e boa com o presidente da UEFA, mas aí é claro que a gente está falando também de um grande jogo de poder e que naturalmente gera incômodo quando quebra quem lidera todo o movimento até então, que era o Ceferin dentro da UEFA. E o tom de ameaças continua. Embora a nota da FIFA da noite de domingo tenha sido num tom muito mais ameno do que a gente tinha visto há 3 meses. Em janeiro eu postei um vídeo aqui falando sobre a ameaça da FIFA, quando ela diz que qualquer jogador que entrasse em campo na Superliga pirata, por não ser um torneio reconhecido, estaria automaticamente suspenso, banido das competições da FIFA e das outras entidades abaixo, UEFA, federações nacionais, que adotassem essa medida. Ou seja, um jogador que entra em campo num jogo da Superliga está proibido de jogar Euro, está proibido de jogar Copa do Mundo. Então, a FIFA não repetiu isso na nota do domingo, mas a UEFA abordou esse tema na segunda-feira. Não só a UEFA, outros clubes também. A gente viu, por enquanto, uma união muito grande dentro do futebol alemão. Muito se falava sobre o Bayern naturalmente ser um dos clubes dentro desse grupo, porque o Bayern é um dos maiores clubes do mundo, mas por enquanto o que a gente viu foi o caminho oposto. Os clubes da Alemanha recusando essa ideia. O Borussia Mönchengladbach, por exemplo, na nota fala que tem muito orgulho de ver todos os clubes da Alemanha recusando a proposta, ou seja, parece dar uma visão mais geral do que é o panorama alemão nesse momento sobre a liga. Inclusive, reforçando também a ideia de punição, que no caso seria a exclusão dos clubes participantes da Superliga de todas as outras competições europeias e nacionais, o que aí passa pelas federações, pelas ligas nacionais. Então é importante a gente lembrar até onde vai o poder de cada instância aqui, quando a gente fala dessa distribuição do poder e da política dentro do futebol. Então esse é o cenário da Superliga que a gente tem até agora. O que o Ceferin falou também é que ele estuda, e isso vai certamente para a justiça, isso vai para um lado judicial, que é qual é o poder e até que ponto é possível excluir esses clubes das outras competições. E é bom lembrar que 3 dos 4 semifinalistas da atual Liga dos Campeões são esses clubes tidos como rebeldes, né, que estão saindo da UEFA ou saindo das competições da UEFA. Por enquanto, não existe nada em relação a um cancelamento ou suspensão da atual edição, até porque é bom a gente lembrar, né? Tudo já foi negociado, os direitos já foram vendidos, então seria muito improvável qualquer movimento com a atual edição. Mas, segundo o Ceferin, tem reunião agendada para debater o que é possível juridicamente falando. Então é importante a gente ficar de olho nos próximos capítulos e não excluir nenhuma possibilidade, mas entendendo o que significa todo esse movimento até agora. Então é mais ou menos por aí. E até um ponto que eu cheguei a passar no vídeo de ontem, gerou um pouco de dúvida no Twitter também. Aliás, fiquem à vontade para mandar perguntas também lá. Tô tentando ficar por dentro de tudo que é possível aí das notícias que saem. Sobre o PSG, né? É importante a gente lembrar, o PSG tem, a partir do seu dono, que é basicamente o Qatar, uma ligação direta com a FIFA. Vamos lembrar que a Copa do ano que vem é no Qatar. E que já é uma Copa de uma escolha extremamente discutível e de um processo de construção da sede extremamente discutível em todos os âmbitos, né? A começar por questões humanitárias. Mas, se a gente for lembrar, tem um outro aspecto aí. O dono do PSG também é dono da beIN Sports, que é uma empresa forte em termos de negociações e compras de direitos de transmissão de eventos esportivos grandes pelo mundo. A beIN Sports é dona, entre outras coisas, dos direitos de transmissão da Champions na França. E acabou de renovar esse contrato até 2024. Ou seja,
O PSG fica no meio de uma guerra política aí porque envolve outros interesses. Então, por enquanto, a gente não viu nenhum posicionamento para valer do PSG. Provavelmente, no modo de espera ali. Se a liga for para frente, dependendo do que acontecer, o PSG entra, porque não vai querer ficar de fora de um grupo dos ricos, que o PSG claramente faz parte dentro do que é esse cenário hoje. Então esse é um ponto para a gente observar, sabendo que até então, até hoje, quase sempre esse tipo de ruptura acaba se perdendo, se esvaziando um pouco, ou se transformando em uma pressão política que gera as mudanças mais convenientes para os mais fortes. E esse é o grande ponto, porque, aí voltando para o tópico da UEFA na segunda-feira, todo esse terremoto aconteceu na véspera da reunião que seria do anúncio da Champions. E essa reunião já teria uma mudança anunciada muito por pressão dos clubes gigantes da Europa, dos mais ricos. Porque eles queriam, acima de tudo, um maior número de jogos e principalmente confrontos mais frequentes entre os times mais ricos, porque teoricamente isso gera mais audiência, isso gera mais visibilidade, mais holofotes, mais grana. Então eles queriam mais jogos. E essa já era uma guerra, inclusive em relação às ligas nacionais. A gente chegou a ver um movimento que depois, como repercutiu mal, os clubes recuaram, que chegou a ser um projeto Big Pictures, que surgiu há alguns meses também na Inglaterra. Então nada disso é novo. Mas o que é novo agora em relação ao formato é formato da Champions. A Champions, é bom ressaltar, é a partir de 2024, 2025. A gente não sabe o que vai acontecer nem para a próxima temporada, nem para o fim da atual temporada ainda. Mas por uma questão protocolar, a UEFA precisaria anunciar o seu formato, e a UEFA continua tendo vários membros e a maior parte dos clubes do continente. Mesmo que esses 12, ou 15, ou 20 saiam da UEFA, o que vai causar um outro terremoto, mas por enquanto o que existe é a entidade máxima do futebol europeu é a UEFA e a competição principal de clubes do continente é a Champions. Então a Champions vai ter a mudança. Vou tentar explicar aqui de uma forma que não seja tão confusa, porque é confuso, principalmente porque a gente está acostumado com o formato atual, que é um formato 32 times, isso na fase de grupos, 8 grupos com 4 equipes, os 2 primeiros se classificam para a próxima fase, vem o mata-mata, oitavas, quartas, semi e a final. Então esse formato já está muito vivo na nossa cabeça. A mudança é, de 32 equipes passam a ser 36 equipes. Esquece fase de grupos, a gente vai falar de uma primeira fase geral agora. Não vai ter mais a divisão dos 8 grupos com 4, até porque vão ser 36. Muita gente até poderia, então vão ser 9 grupos com 4 ou qualquer outro tipo de divisão. Não, não é esse o cenário. Uma classificação só, 36 clubes. Pensa numa classificação geral com 36 clubes. Cada clube vai jogar 10 vezes, 5 em casa e 5 fora. Pô, mas se são 36 clubes, são 35 adversários. Sim, mas os clubes não vão enfrentar todos os adversários. E como que vai ser essa divisão? O que é extremamente discutível, porque naturalmente vai gerar um debate sobre tabelas mais ou menos favoráveis, um desequilíbrio técnico. Vai existir uma divisão a partir de potes. Então sim, é provável que a gente tenha ali, por exemplo, pote 1, 2, 3, 4, como a gente tinha para o sorteio, né? O sorteio dos grupos, os grupos eram 8 grupos com 4 equipes, a gente tinha 8 potes que determinavam as 8 forças de acordo com o ranking de coeficientes da UEFA. O ranking de coeficientes da UEFA é o ranking que pega o desempenho de cada clube nas competições europeias nas 5 temporadas anteriores para determinar uma ordem de força, e a partir disso vinha aquela divisão de potes que a gente conhece bastante já do formato atual. Mas enfim, com 36 equipes, não vai ter a divisão dos grupos, mas vai ter sim uma espécie de sorteio para tentar dividir de uma forma minimamente justa as tabelas de cada uma dessas equipes. Porque aí você vai enfrentar, sei lá, 3 adversários do pote 1, 3 adversários do pote 2, 2 adversários do pote 3, 2 adversários do pote 4, enfim. Vai ter uma divisão ali para você chegar a 10 jogos. Então você vai enfrentar 10 dos outros 35 times, uma vez só cada time, né? 5 desses jogos dentro de casa, 5 fora. Então a gente vai ter uma classificação geral de 36 equipes. Os 8 primeiros dessa classificação geral já se classificam para as oitavas de final. Se a gente pegar os 16 seguintes dessa classificação, ou seja, a gente está falando ali do 9º ao 24º, são 16 equipes. Essas 16 equipes vão jogar a repescagem, que vão ser confrontos ali de mata-mata, e que quem se classificar passa para as oitavas. Ou seja, os 8 primeiros já esperam numa fase mais avançada, os 16 seguintes se enfrentam, os 8 que se classificarem vão enfrentar os 8 primeiros que já estavam lá na espera na fase seguinte, e aí sim, oitavas, quartas, semi e final. Essa é a ideia. Agora, indo além do formato, perguntas naturais que surgem. Ok, mas da onde vão vir essas 4 vagas a mais? Porque já existia toda aquela definição de para onde vai cada vaga, como que fica a distribuição, tem as fases preliminares da Champions. Então, o que acontece aí 4 vagas, né?
A primeira vaga vai passar a ser pro quinto melhor país no ranking de coeficientes. Até hoje a gente tem, por exemplo, os 4 primeiros países, as 4 principais ligas da Europa, classificam 4 clubes diretamente para a fase de grupos da Champions. Esse é o cenário atual, né? Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra têm os 4 primeiros classificando para a fase de grupos da Champions. Agora, a quinta liga também vai passar a ter essa vaga a mais. No caso, é a França ganhando uma vaga a mais. No momento é a França, isso pode mudar, porque isso depende do desempenho das equipes dentro das competições europeias. Porque segue o ranking de coeficiente. Tem o ranking de clubes e o ranking de ligas. Hoje é a França quem ganha uma vaga a mais, como a quinta liga em importância, em força da Europa. A outra vaga vai para o caminho dos campeões nas fases preliminares. Então, a gente sabe que existem 2 caminhos nas fases preliminares, né? O caminho dos campeões e o caminho dos não campeões. Esses caminhos são o quê? Os times que se classificaram como segundo, terceiro, quarto de cada uma das suas ligas disputam um lado da chave e os campeões nacionais vão pelo outro lado da chave para você tentar privilegiar campeões de ligas menores, porque senão você tende a concentrar mais vagas nas ligas que são mais ricas, tirando espaço dos campeões, que em tese formam a Liga dos Campeões. Então, isso tende a privilegiar um pouco quem vem do caminho dos campeões, porque vai ganhar uma vaga a mais ali. Ok, faltam 2 vagas. E essas 2 vagas eu acho bem questionáveis, não me agrada nem um pouco essa mudança. Essas 2 vagas serão para os clubes de melhor ranking de coeficientes na UEFA que não estejam classificados diretamente para a fase de grupos da Champions. Então aí a gente está falando dos clubes que estejam classificados ou para fases preliminares da Champions, ou para a Europa League, ou até para a Conference League, que vai ser uma liga que vai surgir na próxima temporada. Então é uma forma política de garantir, por peso, por história recente, a presença de quem não tivesse classificado. Então isso me incomoda bastante, porque esse é um dos principais pontos que a gente tem a atacar da ideia da Superliga. A Superliga, entre tantos outros aspectos, tem uma falha muito grande, que é a quebra do mérito esportivo. Se você garante que os mesmos clubes vão disputar todo ano uma liga que não tem nem rebaixamento, você está fechando um clube, você está fechando um grupo e tirando o mérito esportivo. Você pode ter um péssimo time fazer uma péssima temporada que você está garantido dentro da Superliga. De certa forma, guardadas as devidas proporções, é um pouco do que a UEFA faz como uma jogada política também para tentar agradar as principais ligas que tendem a ter os times de melhor coeficiente. Então, se você correr o risco de não se classificar, por exemplo, dentro da Premier League, que tem uma disputa muito grande, vamos supor, o Liverpool não se classificou, tô chutando qualquer time, tá? O Liverpool não se classificou entre os 4. Mas o Liverpool tem um ranking muito bom dentro do coeficiente da UEFA, então ele vai ficar com uma dessas vagas, tá? Então isso me incomoda, mas é claro, a gente vai precisar esperar, ver, porque até 2024 tem muita coisa para acontecer, até para saber quais clubes ainda estarão disputando a Champions. Se é que a Champions vai existir do jeito que a gente conhece até lá, porque a Superliga vai sair do papel ou não vai. Um outro aspecto, né? Naturalmente a gente está falando de uma ampliação do número de jogos. Então a primeira fase passa a ter 10 jogos, 10 rodadas, o que já amplia o número de datas para competições europeias, que também era uma reivindicação importante por parte dos clubes. A ideia da Superliga, que é extremamente conflitante com a Champions, mesmo com as modificações, é também de uma competição que seja disputada no meio de semana sempre. Um outro detalhe sobre a Champions, a mudança da Champions. A ideia é que nesse novo formato, os jogos passem a ser realizados não só terça e quarta, mas também na quinta. Então passa a ter mais um dia para que esses jogos sejam realizados, os jogos de cada uma dessas rodadas da Liga dos Campeões. Então, esse é um panorama geral sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas em relação à Superliga sendo criada, ganhando forma, sendo oficializada, a guerra nos bastidores envolvendo alguns dos principais clubes da Europa, certamente alguns dos mais ricos da Europa, a guerra entre UEFA e Superliga, que agora também é uma entidade sem a chancela, sem o respaldo da UEFA ou da FIFA, mas também é uma liga, no mínimo, que foi criada oficialmente agora e que pretende colocar em prática o seu projeto de um campeonato, que a gente pode questionar. Eu nem tenho dado tanta opinião em relação à Superliga aqui, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer e de repente no outro vídeo dá para falar mais, porque é muito assunto, né? Então acho que deu para falar sobre a mudança da Champions, sobre a novidade da Superliga com a confirmação, e agora é esperar pelos próximos capítulos, porque muita coisa ainda vai acontecer, várias reuniões estão marcadas para os próximos dias, não só da UEFA pensando em advogados, pensando numa forma de banir, de suspender, de excluir os clubes que participem da Superliga, mas também das ligas nacionais que vão discutir o que fazer com os clubes que resolverem sair, porque de uma forma ou de outra a Superliga tende a esvaziar o produto nacional, que é o campeonato
nacional. Então os clubes no primeiro momento, eles pretendiam continuar nas ligas nacionais. Os 6 da Premier League, por exemplo, eles querem ficar na Premier League e jogar a Superliga. Mas a gente ainda não sabe se isso vai ser possível e a queda de braço, aí o cabo de guerra continua. Um abraço para todo mundo, deixem aí seus comentários, seus questionamentos, sigam lá no Twitter também, um abraço, até a próxima.